as 7 taças com 7 pragas. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Apocalipse, capítulo 16, versículo 1. A essa altura, já estamos caminhando para o fim dos 7 anos de tribulação. As pragas e juízos se iniciaram provavelmente após os 3 anos e meio, período chamado de Grande Tribulação, onde começaram a haver guerras. E Deus, sendo justo, teve que, em um ato de justiça, começar a punir os pecados da terra. Se você se perguntar o porquê Deus está enviando esses castigos e pragas sobre a terra, a resposta é que a terra está contaminada pelo pecado, injustiça, imoralidade, ocultismo e etc. E Deus, sendo o juiz de toda a terra, precisa fazer justiça. Ele não pode fechar os olhos a tudo isso. Será necessário punições. Em 2019, o maior índice de mortalidade no Brasil foi provocado por aborto. E a tendência é que os números cresçam e cada vez mais a humanidade clama por independência, pedindo que Deus dê licença. Nós não queremos e não precisamos de Deus. Essa é a triste posição da humanidade. E durante a grande tribulação, veremos as consequências dessa escolha. A igreja que escolheu Deus através do seu Filho Jesus e está em lua de mel no céu. E a humanidade que desprezou a Deus e rejeitou a Jesus está em grande tribulação na terra. Vejamos então as 7 taças da cólera de Deus. Vamos caminhando para a última parte do Apocalipse. E foi o primeiro que derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Apocalipse, capítulo 16, versículo 2. Primeira taça. As pessoas que repentinamente sofrem dessas úlceras malignas e perniciosas são descritas com exatidão. Trata-se daquelas que adoram a imagem da besta e têm o sinal da besta em sua fronte ou sobre a mão direita. É um castigo provisório sobre todos os que seguirem a Satanás. Segunda e terceira taça. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Apocalipse, capítulo 16, versículo 3 e 4. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu todo ser vivente que estava no mar. Veja só que castigo, que situação. Morreu todo ser vivente que estava no mar. Vem o terceiro anjo e derrama a sua taça nos rios e nas fontes de águas, e se tornam em sangue. Todas as fontes de águas na terra ficam inaproveitáveis. Quarta taça. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Apocalipse, capítulo 16, versículos 8 e 9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido
que abrasasse os homens com fogo. Esse castigo produz um calor infernal na terra, que a essa altura já é um prelúdio do inferno. Os homens se queimam com um intenso calor, um calor nunca visto, insuportável, que tortura os homens. Isso se torna tão pior porque a água potável foi reduzida drasticamente com a terceira taça. Isso tudo é a retribuição por odiarem a Cristo e seus seguidores. E o pior é que os moradores da terra, com o coração endurecido, não se arrependem e blasfemam o nome de Deus e continuam perseguindo e matando os cristãos. Quinta taça. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Apocalipse, capítulo 16, versículos 10 e 11. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam de dor as suas línguas. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram o Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. O próprio versículo, por si só, se explica e mostra o que realmente está acontecendo na terra neste período. Provavelmente, com o derramar dessa taça, ela produzirá nos adoradores da besta chagas, enfermidades, que produzirão dores intensas e farão com que eles blasfemem o nome de Deus por causa disso. Vejam bem, as pessoas estão tão contaminadas com a ideia do anticristo, com as promessas do anticristo, que eles são capazes de se voltarem contra Deus em defesa do anticristo e das suas propostas. Isso porque ele prometeu um mundo de maravilhas e agora ele joga toda a culpa em Deus, que isso não está acontecendo porque Deus está interferindo, porque Deus está mandando esses terríveis castigos. Se não fosse Deus, nada disso estaria acontecendo. Essa vai ser a fala de defesa do anticristo para colocar as pessoas contra Deus. Sexta taça. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as suas águas secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 16, versículos 12 a 14. O derramamento da sexta taça provocará a secagem literal do rio Eufrates, por onde se dará a passagem dos exércitos que vêm para a peleja contra Israel. Esse rio tem uma extensão de 2.760 quilômetros, e as nações que vêm do Oriente por esse caminho são Japão, China e a Índia. Além dessas nações, várias outras nações de várias outras partes do mundo virão para essa batalha. Israel está totalmente cercado por países muçulmanos que o odeiam e querem destruí-lo a qualquer custo. E nesse momento verão a oportunidade perfeita para isso. O anticristo, possuído por Satanás, também tem como meta a destruição de Israel.
e conseguirão unir dezenas de nações para guerrearem contra Israel. Veja que é o anticristo quem convence os governos a enviarem os seus exércitos para destruírem Israel. Será a Terceira Guerra Mundial, a Batalha do Armagedon, e ela decidirá a quem pertencerá o domínio total dessa terra: o anticristo ungido por Satanás ou Jesus ungido por Deus. É lógico que o reino desse mundo se tornará do nosso Senhor Jesus, que reinará pelos séculos dos séculos. Mas a pergunta é: por que Satanás tem tanto ódio de Israel? E por que ele sempre lutou para tentar destruir Israel? No Antigo Testamento, ele tentava destruir Israel porque o Messias viria da nação de Israel. Destruindo Israel, destruiria a linhagem messiânica. Já no Novo Testamento, a fúria de Satanás para destruir Israel é porque Jesus voltará para reinar na terra por causa de Israel e da sua promessa feita a Abraão e a Davi. Se Israel for destruído, a promessa de Deus perde o poder de cumprimento e Jesus não volta mais aqui para reinar e a terra fica para Satanás. Lembrando que a promessa para Israel é terrena e a promessa para a igreja é celestial. A igreja sobe no arrebatamento e volta 7 anos depois com Jesus para a terra, em corpo glorificado. Enquanto isso, Israel, no milênio, servirá a Jesus em um corpo físico normal. Vamos ver isso de maneira clara no próximo capítulo, onde falaremos sobre o milênio. Por isso, a única vã esperança de Satanás é destruir Israel. Mas existe uma promessa de Deus sobre Israel, que jamais será destruído. Sétima taça. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. E saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Apocalipse, capítulo 16, versículo 17 a 21. Assim será quando for derramada a 7ª taça da cólera. Toda a atmosfera estará repleta de trovões, relâmpagos e vozes, enquanto o mundo será abalado por um violento terremoto, tal qual nunca houve antes sobre a face da terra. Cumprir-se-á o que profetizou Isaías. Isaías, capítulo 24, do versículo 19 a 23. De todo está quebrantada a terra, de todo está rompida a terra, e de todo é movida a terra. De todo cambaleará a terra como o ébrio, e será movida e removida como a choça de noite. E a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará. E será que, naquele dia, o Senhor castigará os exércitos do alto, nas alturas, e os reis da terra
sobre a terra, e serão ajuntados como presos numa masmorra, e serão encerrados num cárcere, e outra vez serão castigados depois de muitos dias. E a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém, e perante os seus anciãos gloriosamente. O maravilhoso lado da sétima taça é a volta do Senhor Jesus com a sua igreja glorificada. Nesse momento, nos instantes finais que antecederão a segunda vinda de Jesus, ainda terá sobre os moradores da terra o tormento de saraivas de 30 quilos caindo sobre suas cabeças. E isso não produzirá arrependimento sobre a humanidade, que, pelo contrário, continuará blasfemando contra Deus. Nesse período, a terra estará estritamente destruída pelas catástrofes. A terra estará devastada pelos juízos de Deus. Ela estará irreconhecível, tamanho o poder de destruição que ela sofreu. Porém, ela não será de toda destruída. Jeremias, capítulo 4, versículo 22 a 27. Deveras, o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não entendidos. São sábios para fazer mal, mas não sabem fazer o bem. Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Também os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor: toda esta terra será assolada de todo, porém não a consumirei. Apocalipse, capítulo 17, versículo 1 a 6. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Apocalipse 17 trata do juízo sobre a Babilônia. Com certeza, essa mulher aqui mencionada corresponde à Igreja Romana, pois nenhum outro poder no mundo corresponde tanto a esse descrito em Apocalipse 17 como o da Igreja Católica Romana. Se voltarmos na história, veremos as mãos da Igreja Romana manchada de sangue,
pois ela derramou rios de sangue, que clamam ao céu, dos inúmeros cristãos assassinados de forma extremamente cruel por ordem do papado. Essa mulher derramou o sangue dos discípulos de Jesus, pois quem matou os discípulos não foi Roma? A Igreja Romana é a herdeira da Grande Babilônia, tanto no aspecto aos mistérios pagãos que foram transformados em ritos cristãos, como também com respeito à perseguição do povo de Deus. O prostituir-se representa a ligação da mulher com a besta, ou seja, com os reis da terra. Esse é o catolicismo político, onde existe uma igreja vestida de tanta escarlata como a católica, e onde existe uma igreja que leva o nome da cidade que ao mesmo tempo lhe serve de trono. Esta é a Babilônia, é a igreja apostata e falsa, é a nova ordem, ecumenismo, uma mistura pagã de todas as religiões, nova era, centralizada no poder papal de Roma. Ela é a mãe das prostitutas, isto é ela quem comanda toda a idolatria no mundo. O desdobramento do Império Romano anticristão, narrado em Apocalipse, capítulo 17, do versículo 7 a 18, mostra a mulher, que é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Isso é como já vimos no capítulo anterior, o Império Mundial de Roma, com o anticristo na liderança. Aqui, nessa passagem, mostra que a besta irá destruir a mulher, ou seja, o anticristo destruirá o poder religioso no qual ele camufla-se. Ele detesta ter que ser adorado se passando por Cristo. Conflitos levarão a essa desunião entre Roma, a igreja, e a besta, o anticristo. Não sabemos ao certo como se dará ou porquê, mas a Bíblia deixa claro que se sucederá. A Babilônia é Roma, a cidade religiosa do capítulo 17 de Apocalipse, que será destruída pelo sistema político. Provavelmente, isso se dará porque o sistema religioso, a partir de certo momento, começará a entrar em confronto com o sistema político. Isso por causa de poder. Quem a destrói é a besta e a confederação de 10 reis. Apocalipse, capítulo 18, versículo 1 a 5. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. De Apocalipse 18 até Apocalipse 19, 7 vozes descrevem a queda da Babilônia como um fato realizado.
algumas em agradecimento e outras em lamentação. No Novo Testamento, a Babilônia é um símbolo da humanidade pecadora e sua capacidade de autoilusão, ambição, orgulho pecaminoso e depravação demoníaca. Portanto, ela representa a cultura mundial em rebelião contra Deus. A Babilônia está em contraste com a igreja, como uma sociedade que persegue o povo de Deus e, portanto, será inevitavelmente destruída. A Babilônia, aqui no capítulo 18, representa o sistema mundial satânico em todo o seu comercialismo ímpio. Apocalipse, capítulo 19, versículo 1 a 6. E depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. O triunfo sobre a queda de Babilônia. A grande Babilônia, que inclui tanto a falsa igreja, ou seja, a meretriz, quanto o sistema mundial babilônico anticristão, agora caiu, ou seja, foi destruída. Os habitantes do céu irrompem em um júbilo nunca antes ouvido. Com essas aleluias, eles exaltam a redenção, a glória e o poder do nosso Deus. Agora, trata da destruição do aspecto comercial e político de Roma. Quem a destruirá será o próprio Deus. Armagedon, a última grande guerra. Estamos no finalzinho do Apocalipse. Vamos discorrer sobre os acontecimentos que se dão a partir do capítulo 19 de Apocalipse, onde estamos chegando ao final dos 7 anos de tribulação. A 7ª taça secou o rio Eufrates, abrindo caminho para os exércitos confederados cercarem Israel. As guerras e conflitos entre o sistema do anticristo e as nações que ofereciam resistência ao seu governo devastaram a terra, juntamente com os juízos enviados por Deus. A Babilônia caiu e o anticristo concentra toda a sua atenção e força para destruir Israel. E é justamente no meio desse conflito que Jesus retorna à terra, com poder e grande glória, onde todo olho o verá. Vejamos como se dará isso. A derrota do anticristo, descrita em Apocalipse 19, se dará na Batalha do Armagedon, a última guerra mundial. Esse acontecimento tem por consequência um gigantesco ajuntamento de todos os reis do mundo
contra Jerusalém. Por que isso acontece? Como eles não aceitam a verdade e não querem o Cristo verdadeiro de Deus, eles ficam à mercê do erro e do engano. Foi o que Paulo disse em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 10 a 12. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Vejamos como várias referências bíblicas mostram um ajuntamento dos povos se unindo para guerrearem contra Israel. Salmo 2. Por que se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. O Salmo 2 mostra os gentios, ou seja, os exércitos liderados pelo anticristo, fazendo planos de lutar contra o ungido de Deus. Eles estão tão confiantes em suas armas, exércitos e poderio bélico que chegam a dizerem entre si: rompamos as suas ataduras, vamos nos libertar do seu governo, das suas leis, do seu domínio. Nós temos bombas e armas o suficiente para destruir qualquer um que entrar na nossa frente. Por isso é bom Jesus não vir aqui. E o Salmo continua dizendo que Deus vai rir e zombar deles e confirmar que ele já deu a terra por herança a Jesus e que todos os seus inimigos serão destruídos. O profeta Joel narra a mesma profecia de que os gentios descerão ao vale de Josafá, que é o mesmo Meguido ou Armagedon. Uma grande multidão se reunirá nesse vale para lutar contra Israel. O próprio Deus é quem faz com que os ímpios desçam ali para essa peleja, pois ali Deus os julgará. Minha é a vingança, diz o Senhor, e nesse dia ele vingará todo o sangue inocente que foi derramado pelo mundo anticristão e toda a injustiça feita contra os seus filhos. Vejamos então a profecia. Joel, capítulo 3, versículo 11 a 16. Ajuntai-vos e vinde, todos os gentios em redor, e congregai-vos. O Senhor faz descer ali os teus fortes. Suscitem-se os gentios e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio e os vasos dos lagares transbordam.
porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Zacarias, capítulo 12, versículo 3. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-á contra ela todo o povo da terra. Mais uma vez, observe bem. E ajuntar-se-á contra ela todo o povo da terra. Ou seja, muitas nações, várias nações. A Bíblia descreve como todo o povo da terra, fazendo menção à grandiosidade do número de pessoas, de exércitos que se reunirá contra Israel, contra Jerusalém nesse dia. Veja como o anticristo conseguirá colocar um grande ajuntamento contra Israel. Ajuntar-se-á contra Israel todo o povo da terra, ou seja, muitos exércitos de várias nações se reunirão no vale do Armagedon para destruírem Israel. Provavelmente, o anticristo convencerá os presidentes dessas nações que todo o problema que a humanidade está enfrentando é por causa de Israel. É só acabar com Israel e tudo se resolverá. Parece uma tarefa simples, devido às proporções e à superioridade numérica e bélica. Seria muito fácil destruir Israel. Mas a questão é que Deus vai interferir a favor de Israel e destruir todos que se ajuntarem ali contra o povo judeu. Vamos agora para o último versículo, a última referência que fala sobre esse ajuntamento final das nações contra Israel. Zacarias, capítulo 14, versículo 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. De início, os exércitos do anticristo terão êxito, invadirão Jerusalém, saquearão as casas, muitas mulheres serão violentadas, uma parte da população será capturada e a outra parte fugirá para o deserto. Do ponto de vista humano, Israel não tem nenhuma chance de se defender. Serão facilmente aniquilados. Os judeus lutarão bravamente com todas as suas forças, mas a superioridade numérica e bélica dos exércitos confederados do anticristo não lhes dará nenhuma chance. Eles perceberão que estão sendo massacrados e muitos fugirão para os montes e desertos. E por fim, quando os combatentes judeus virem que não tem mais jeito, Israel será destruído, então eles clamam a Deus: Senhor, Deus de Israel, lembre-se da promessa que fizestes a Abraão, Isaque e Jacó, e tenha misericórdia do seu povo, porque senão ele será destruído. Socorre-nos, venha ao nosso socorro, porque o verdadeiro Messias é aquele que veio há 2000 anos atrás e nós o crucificamos. Agora nos perdoa e envia o Messias para nos salvar. O próprio Jesus declarou que isso aconteceria, que ele só voltaria a Israel quando eles clamassem: Bendito o
o que vem em nome do Senhor. Mateus capítulo 23, versículo 39. Assim que Israel clamar por socorro e pedir perdão por terem rejeitado a Jesus, Deus derramará sobre eles o espírito da graça e de súplicas, que resultará em grande choro. Vejamos a referência que faz menção a isso. Zacarias capítulo 12, versículos 10 e 11. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon no vale de Megido. Aqui teremos a conversão nacional de Israel. Então, nesse momento, diante do clamor e arrependimento de Israel, Jesus vem com poder e grande glória para salvar Israel e implantar o reino milenar sobre a terra. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 a 19. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vitória de Cristo sobre a besta e o falso profeta. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos, reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e o seu exército. Apocalipse, capítulo 19, do versículo 11 ao 19. A vitória final de Jesus na peleja que estava por vir serve apenas para deixar claro àqueles que habitam na terra o que foi consumado na cruz do Calvário. A vitória que Jesus consumou foi ganha não no campo de batalha, mas no tribunal. É uma questão de mérito e merecimento o que ele conquista. Ou seja, Cristo deixa o céu com seus santos e anjos e vem à terra para a peleja do Armagedon, onde Israel será salvo. Essa volta é literal e antecederá o milênio, marcará a inauguração de uma nova fase no reino. As forças do anticristo se desorganizarão ante a glória do Senhor e voltarão suas espadas uns contra os outros. Zacarias, capítulo 14, versículo 13.
Naquele dia também acontecerá que haverá da parte do Senhor uma grande perturbação entre eles, porque cada um pegará na mão do seu próximo e cada um levantará a mão contra o seu próximo. O morticínio será incalculável. Apocalipse, capítulo 19, versículo 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. O número de mortos será incontável. Os cadáveres dos soldados ficarão esparramados por um vasto território. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Judas, capítulo 1, versículo 14 e 15. Entendendo o que acontecerá na batalha do Armagedon. Chegou o fim do período de 7 anos de tribulação. Israel foi cercado pelos exércitos do anticristo. Israel clama por socorro. Nesse momento, Jesus, juntamente com a igreja, volta para a terra. Jesus vem com poder e grande glória, e todo olho o verá. Todo o exército do anticristo é derrotado. Satanás é preso. Jesus pisa o Monte das Oliveiras e começam os preparativos para implantar o seu reino milenar na terra. Haverá o julgamento das nações para ver quais nações existirão no milênio. E aqueles que não possuem a marca da besta entrarão para o milênio a fim de repovoarem a terra. Será a separação do joio do trigo e dos bodes das ovelhas. Aqui temos Jesus e a igreja que voltaram à terra em corpos glorificados. Temos Israel, que acaba de se converter e ser salvo por Jesus, e entrará no milênio em corpos normais, físicos. E temos os gentios, ou seja, povos de todas as nações que se tornaram crentes durante o período da tribulação e conseguiram escapar sem a marca da besta e, por isso, vão entrar para o milênio em seus corpos físicos. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles em pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Zacarias, capítulo 14, versículo 12. O fato de que apodrecerá a carne, os olhos e a língua dos soldados é devido ao uso de armas químicas e radioativas de alto poder de destruição. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Apocalipse, capítulo 19, versículos 17 e 18. Como haverá um grande número de mortos, e os seus corpos ficarão espalhados por todo o vale, os abutres se ajuntarão para comer as suas carnes. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou
os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. Os exércitos que compunham a coalizão do anticristo foram mortos, como acabamos de ver. E a besta e o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo. Ou seja, o anticristo e o seu secretário particular foram lançados vivos no lago de fogo. E assim termina o período da grande tribulação, o fim do governo do anticristo e o terrível período que assolou a humanidade. Jesus pisará o Monte das Oliveiras, e este se fenderá ao meio. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Zacarias, capítulo 14, versículo 4. Nesse tempo haverá a conversão nacional de Israel. Os judeus reconhecerão a Jesus como o verdadeiro Messias. Os judeus que estiverem vivos no momento da vinda de Jesus entrarão para o milênio com os seus corpos físicos, ajudarão a repovoar a terra e servirão a Jesus no seu reino de 1000 anos. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel, capítulo 2, versículo 44. A Bíblia inteira fala do grande momento em que o Senhor Jesus estabelecerá seu grandioso governo de paz na terra, com aqueles que venceram pela sua graça e pelo seu precioso sangue. A prisão de Satanás por 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 a 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. O abismo é uma prisão onde não se pode sair dela. É por isso que os demônios temiam ir para lá. Foi o que aconteceu quando Jesus expulsou os demônios do Gadareno. Eles temeram que Jesus os mandasse para o abismo e pediram para entrar na manada de porcos, pois lá é uma prisão de onde não se sai, e é para esse lugar que Satanás será enviado e ficará preso por 1000 anos.